Bom, pessoal, então nós já vimos nos vídeos anteriores vários tipos de padrões para as especificações de casos de uso do tipo CRUD, e alguns padrões de documentação dos atributos dos requisitos que podem ser utilizados tanto para CRUD quanto para qualquer outro tipo de requisito, certo? Então agora a gente vai ver um padrão para a especificação de relatórios. Bom, por que a gente precisa ver padrão para esse tipo de dado? Porque normalmente nos sistemas de informação, uma grande quantidade de dados é gerada e armazenada, e essa grande quantidade de informação é utilizada de maneira visual. É utilizado como objetivo de conferir algum dado, de analisar e facilitar a tomada de decisão dentro de uma empresa. Então, o problema que a gente tem que tratar nesse momento é como documentar os requisitos de relatórios que podem incluir a necessidade de visualização, de exportação, de impressão de dados dessas entidades de acordo com conjuntos de filtros que foram selecionados, certo? De acordo com o agrupamento, com as totalizações que foram solicitadas pelo usuário. Só que são algumas questões que devem ser levadas em consideração na elaboração do relatório, né? Então, o primeiro é o sistema deve permitir a extração de dados em diversos formatos, seja na tela, na geração de um arquivo, que pode ser um Excel, um PDF, ou a impressão dele direto, né? Hoje em dia a impressão não é tratada, né, com muita frequência, de opção porque grande parte dos relatórios já são passíveis de impressão, né? O sistema deve tratar a estrutura do relatório, como por exemplo a disposição dos campos, quais são os atributos que vão ser retornados, se vai ser um cabeçalho, um rodapé, o tamanho da fonte, a orientação do papel, entre diversos outros dados, né? O sistema deve tratar a necessidade para a exibição desses dados, como por exemplo, se o dado, né, vai ser agrupado, se ele deve ser apresentado em forma de totalizações, subtotalizações, se exige a necessidade de algum filtro para restringir esses dados, né, como que ele vai ser apresentado. Então essas são algumas questões que a gente deve levar em consideração no momento de elaborar um relatório. Então, né, a solução para esse problema que envolve a criação de um fluxo base, né, ela descreve quais os atributos devem ser filtros, quais os atributos de preenchimento obrigatório, quais os atributos devem ser exibidos no cabeçalho e no rodapé e principalmente quais atributos vão ser exibidos no corpo do texto. E especificamente no corpo do texto, devem ser documentados, né, requisitos que para exportação para diversos formatos, se for o caso, né, se o sistema depender disso. Se isso não é necessário, né, nem sempre é necessário, mas as regras de seções, as regras de agrupamento, subagrupamento, cálculo de totalização, subtotalização, subtotal de opções de ordenação desses atributos que vão ser repassados, né? Então, assim, é altamente recomendado, especialmente para relatórios mais complexos, que seja feito um desenho esquemático desse relatório, com as suas seções, com as suas totalizações, exemplos de totalizações, entre outras coisas. Então, a prototipação ela pode ser utilizada como bastante eficácia nesse caso, né? Porque especificamente ela mostra e especifica como o relatório deve ficar, certo? Bom, então aqui a gente tem um exemplo de caso de uso de relatório. Mais uma vez, né, a gente não vai usar especificamente esse modelo de descrição, né? Mas a gente pode extrair desse modelo é o fato de que todo relatório deve ser composto necessariamente por listas de filtros, certo? Que vão dar origem aos dados dos relatórios. Entre outras seções opcionais, como a gente está mostrando aqui, que pode ser opção de visualização, impressão, exportação, certo? E por fim, o corpo do texto, escrevemos informações que devem estar contidas nesse corpo, como por exemplo a lista de atributos que o relatório vai ter, quais agrupamentos vão ter esse relatório, quais totalizações vão ter o relatório, né? Se vai ter um subtotal, entre outras coisas, certo?
Bom, então nada melhor do que ver um exemplo mais concreto, né? Aqui a gente vai estar passando por um exemplo de relatório. Nesse relatório a gente estava pesquisando um plano de ação, que é a funcionalidade dentro de um sistema. E aí, aqui eu tenho uma série de filtros para que esse relatório então possa filtrar o que eu estou buscando por vários atributos diferentes, né? Bom, então nada melhor do que a gente ver um exemplo mais concreto, né? Esse exemplo que eu estou mostrando aqui é um exemplo de um relatório. Nesse relatório eu estou pesquisando um plano de ação, que é como que a funcionalidade dele dentro do sistema. E aí eu tenho uma série de filtros para esse relatório, então eu posso filtrar, né, e buscar vários atributos diferentes. E aí aqui eu tenho um outro exemplo na qual eu tenho os filtros e aqui tem uma lista de filtros do relatório e aqui está o resultado do relatório final, certo? Bom, gente, a nossa aula então vai ficando por aqui. Eu vou dar mais um exemplo de relatório, na verdade vai ser uma continuação da aula do professor Adler, certo? E aí a gente se vê então na próxima aula. Vou dar um exemplo agora, bem melhor e bem mais complexo, de relatório. Então aqui eu tenho um relatório no qual eu quero avaliar qual que é o retorno financeiro de um conjunto de plano de ação que foi executado dentro da minha empresa. Então eu tenho um filtro que eu posso colocar a data inicial e final do meu relatório, supondo que essa seja uma empresa grande, que tenha filiais, departamentos, clientes e uma pessoa responsável pela execução de um plano de ação, eu posso selecionar por qualquer um desses aqui. Tá? Lembrando que provavelmente a filial, departamento, cliente e responsável executor podem ser todos campos de escolha fechada provenientes ou de uma outra referência, de um outro CRUD, provavelmente vai ser de outro CRUD, ou pode ser um campo de escolha fechada enumerado. É pouco provável que esses aqui sejam enumerados. Tá? Então aqui eu tenho uma quantidade bem grande de filtros. Isso deixa o relatório mais completo e mais complexo também. E uma vez que eu executei o meu relatório, colocando, por exemplo, sem preencher os campos filiais, departamentos e clientes, ou seja, eu coloquei todos em todos eles, que por default ficou como todos, eu vou ter um relatório mais alto nível, né, que vai me mostrar aí qual foi o retorno financeiro de cada filial e departamento. Então, isso aqui é um relatório gráfico, é super útil para tomada de decisão, para visualização, mas é importante que, além dessa informação visual sucinta, eu tenha acesso à informação detalhada. Tá? Ou seja, aqui os dados estão agrupados por filiais e então eu tenho todos os dados com o nome da filial, o nome do gerente executor, todos os dados, um subtotal, vários subtotais aqui até chegar no total que vai exibir na filial ali em cima. Então aqui eu estou mostrando como os atributos vão ser exibidos, como eles serão agrupados, vai ter mais de um agrupamento aqui, e como será o subtotal, né, do gerente, o subtotal da filial, tá? E a totalização também. Então aqui está um exemplo do relatório de cima. Dentro desse contexto, na especificação do relatório, diz que se eu clicar dentro de uma daquelas barras, a barra vai ser um link que vai detalhar os dados. Então, cliquei numa barra de uma filial, ele vai me mostrar, só um instante, clicando na barra da filial, né, das filiais, aliás, o sistema me mostraria todo o detalhamento das filiais. Eu tenho mais de uma filial, então eu tenho retorno financeiro de mais de uma filial. Mais uma vez, eu poderia detalhar os dados e, ao clicar em uma dessas filiais, ela me mostraria quais são os grupos, o retorno financeiro de cada um dos grupos. E, por fim, se eu clicar no grupo, qual é o retorno financeiro de cada um dos clientes. E, se eu clicar no cliente, qual é o retorno financeiro de cada responsável pelo plano de ação. Ok? Então eu teria todos os dados detalhados aqui. Perceba que só nesse relatório eu gastei 7 páginas para especificá-lo.
Aí a pergunta que surge é, pô, mas será que existe necessidade de eu detalhar tanto um relatório assim, escrever em 7 páginas a descrição do relatório? A questão é a seguinte, um relatório como esse exigiria um tempo muito grande de implementação, de teste, etc. É um relatório sofisticado que possibilita ao usuário a tomada de decisão com base numa série de informações, tá? E se ele não for muito bem especificado, com certeza a estimativa não vai ser correta, o desenvolvimento do software vai passar por uma série de melhorias. Então, quer dizer, dependendo do tipo de contrato que você faz com clientes, principalmente se for um contrato do tipo preço fixo e escopo fixo, é extremamente importante que você especifique de maneira detalhada esse relatório. Se você pratica algum outro tipo de contrato com o cliente, no qual o cliente, por exemplo, paga por um valor fixo mensal por um conjunto de horas de desenvolvimento, talvez não seja tão importante. Ainda assim, eu acho que é importante, mais por questão da implementação sair de acordo com o que o cliente quer. Se o cliente validou isso aqui, a probabilidade dele não gostar do resultado é diminuída, é reduzida, ok? Então aqui tem outro relatório, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, com exemplo dos 2 relatórios, que são exemplos de relatórios um pouco mais sofisticados, que contêm inúmeras informações de maneira gráfica, decomposição dessas informações, vários agrupamentos subtotais e totais,